Logo fui levado à presença do magistrado, um velho benevolente, de modos calmos e afáveis. Ele olhou para mim, porém com grande severidade, e depois, voltando-se para aqueles que me levaram até lá, perguntou quem eram as testemunhas. Meia dúzia de homens avançou. O magistrado apontou um deles, que declarou que na noite anterior havia saído para pescar com o filho e o cunhado, quando por volta das 10 horas surgiu um forte vento norte, obrigando-os a retornar ao porto. Era uma noite muito escura, pois a lua ainda não havia nascido. Era uma noite muito escura, pois a lua ainda não havia nascido. Não desembarcaram no porto, mas como costumavam fazer, no ancoradouro a cerca de 3 quilômetros de distância. Ele avançou com as artes de pesca e seus companheiros o seguiram um pouco mais atrás. Caminhando assim pela praia, ele tropeçou em algum objeto e caiu no chão. Seus companheiros correram para ajudá-lo e, à luz das lanternas, viram que ele havia caído sobre o corpo de um homem que parecia morto. A princípio presumiram que se tratava do corpo de um afogado que o mar havia jogado na praia, mas quando o examinaram, descobriram que suas roupas não estavam molhadas e que o seu corpo ainda não estava frio. Imediatamente o levaram para a casa de uma idosa que morava nas proximidades e tentaram em vão trazê-lo de volta à vida. Ele era um jovem bonito, de cerca de 25 anos. Pareciam tê-lo estrangulado, pois não havia sinais de violência, exceto a marca negra de dedos em sua garganta. A primeira parte dessa declaração não me interessou, mas quando vi menção à impressão digital, lembrei-me do assassinato de meu irmão e fiquei extremamente perturbado. Minhas pernas tremiam e minha visão estava embaçada, então tive que me apoiar em uma cadeira. O magistrado observou-me atentamente e, sem dúvida, tirou uma impressão desfavorável da minha atitude. O filho corroborou a declaração do pai, mas quando Daniel Nugot foi chamado, jurou solenemente que pouco antes da queda do cunhado, avistara a pouca distância da praia um barco em que um homem estava sozinho, e pelo que pude ver à luz das poucas estrelas, era o mesmo barco do qual acabara de desembarcar. Uma mulher declarou que morava perto da praia e que 1 hora antes de saber da descoberta do corpo, aguardava na porta de sua casa a chegada dos pescadores, quando avistou um barco conduzido por um único homem que ficava longe daquela praia da costa, onde o corpo foi encontrado mais tarde. Outra mulher confirmou que os pescadores tinham de fato trazido o corpo para sua casa e que não estava frio. Deitaram-no numa cama e esfregaram-no, enquanto Daniel foi à cidade em busca de boticário, mas não conseguiu reanimá-lo. Perguntaram a vários outros homens sobre a minha chegada, e todos concordaram que, com o forte vento norte que soprava durante a noite, era muito provável que eu não conseguisse controlar o barco e fosse forçado a regressar ao porto, mesmo lugar de onde eu vim. Além disso, afirmaram que parecia que eu tinha trazido o corpo de outro lugar e que, não conhecendo a costa, me dirigi ao porto ignorando a curta distância que separava a cidade do local onde tinha deixado o corpo. O senhor Kirvin, ao ouvir essas declarações, ordenou que eu fosse levado ao quarto, onde o corpo havia sido depositado até que fosse enterrado. Queria observar a impressão que ver isso causaria em mim. Essa ideia provavelmente lhe ocorreu ao observar a grande agitação que eu demonstrei ao saber da maneira como o assassinato havia sido cometido. Então o magistrado e diversas outras pessoas me levaram até a pousada. Não pude deixar de ficar surpreso com as inúmeras coincidências que aconteceram naquela noite fatídica. Mas ao lembrar-me de que na época em que o corpo foi descoberto, eu conversava com os habitantes da ilha onde morava,
Fiquei muito tranquilo quanto às consequências que o assunto poderia ter. Entrei na sala onde estava o corpo e me aproximei do caixão. Como posso descrever meus sentimentos quando vejo isso? Ainda agora, o horror congela meu sangue e não consigo me lembrar daquele momento terrível, sem um tremor que evoca vagamente a angústia que sentia ao reconhecer o cadáver. O julgamento, a presença do magistrado e das testemunhas. Tudo desapareceu como um sonho quando vi diante de mim o corpo inerte de Henri Clerval. Fiquei sem fôlego e, jogando-me em seu corpo, exclamei: minhas maquinações criminosas também custaram a sua vida, meu querido Henri. Já destruí 2. Outras vítimas aguardam seu destino, mas você, Clerval, meu amigo, meu consolo. Não aguentei mais o tremendo sofrimento e, em violentas convulsões, me tiraram do quarto. Seguiu-se uma febre. Durante 2 meses estive à beira da morte. Como soube mais tarde, eu estava terrivelmente delirante. Eu me acusava das mortes de William, Justine e Clerval. Às vezes implorava aos que me atendiam que me ajudassem a destruir o ser diabólico que me atormentava. Outras vezes sentia os dedos do monstro na minha garganta e gritava de terror. Felizmente, como falei na minha língua nativa, apenas o Sr. Kirby me entendeu, mas minha agitação e gritos agudos foram suficientes para assustar os outros. Por que eu não morri então? Fui o mais infeliz dos homens. Por que então não caí no esquecimento e no descanso? A morte arrebata muitas criaturas sãs, que são a única esperança de seus pais extasiados. Quantas noivas e jovens amantes estavam cheios de saúde e esperança um dia, e no outro serviram de alimento para vermes e decadência. De que substância fui feito para suportar tantas provações que, como o giro contínuo da roda, renovaram as torturas? Mas fui condenado a viver, e passados 2 meses, encontrei-me como se saísse de um sonho, na prisão, deitado numa cama miserável e rodeado de guardas. Guardas e tudo o que há de sinistro que acompanha uma masmorra. Lembro-me de acordar uma manhã. Eu havia esquecido os detalhes do que havia acontecido e tinha apenas a vaga lembrança de ter sofrido um tremendo infortúnio. Mas quando olhei ao meu redor e vi as janelas gradeadas e a miséria do quarto em que me encontrava, tudo voltou à minha mente e não consegui reprimir um gemido amargo. O barulho acordou uma senhora idosa que dormia numa cadeira ao meu lado. Ela era enfermeira contratada, esposa de um dos guardas, e seu rosto mostrava todos os defeitos que muitas vezes caracterizam essas pessoas. Suas feições eram duras e ásperas, como as de quem se acostuma a ver a miséria sem se comover. Seu tom de voz denotava total indiferença. Ela falou comigo em inglês e pareceu-me reconhecê-la como aquela que me ouvira durante minha doença. Você está melhor? Me perguntou. Acho que sim, respondi fracamente em inglês. Mas se tudo isso for verdade, se não for um pesadelo, lamento voltar à vida para sofrer essa angústia e este horror. Se você está se referindo ao homem que você assassinou, continuou a velha, acho que sim. Seria melhor que você tivesse morrido, porque eles não terão compaixão de você. Eles irão enforcá-lo quando chegarem as próximas sessões, mas isso não é da minha conta. Fui encarregada de cuidar de você e curá-lo, e estou com a consciência tranquila, porque cumpri minha obrigação. Eu gostaria que todos fizessem o mesmo. Enojado, virei o rosto ao ouvir as palavras da mulher, que conseguia falar de forma tão desumana com alguém que acabara de escapar da morte. Mas eu estava muito fraco e não conseguia refletir bem sobre tudo o que havia acontecido. Toda a minha vida me pareceu um pesadelo. Perguntei-me se tudo isso era verdade.
porque os fatos nunca conseguiram impor-se a mim com a força da realidade. À medida que as imagens borradas ao meu redor se tornaram mais precisas, minha febre voltou. Eu estava cercado por uma escuridão que ninguém dissipava com a voz doce do carinho. Eu não tinha ninguém ao meu lado para me dar uma mão. O médico veio e me receitou alguns remédios que a velha se organizou para preparar. Mas quem poderia ser responsável pelo destino de um assassino, exceto o carrasco, que seria pago pelo seu trabalho? Estes foram meus primeiros pensamentos. Entretanto, mais tarde, soube que o Sr. Kirvin me mostrou grande gentileza. Ele ordenou que me colocassem na melhor cela da prisão, embora fosse muito miserável, e se encarregou de me providenciar um médico e uma enfermeira. É verdade que ele não costumava me visitar. Pois bem, embora quisesse mitigar o sofrimento de cada ser humano, ele não queria testemunhar a angústia e os delírios de um assassino. Ele vinha de vez em quando para verificar se não estava sendo negligenciado, mas ele ficou pouco e espaçou bastante as visitas. Um dia, quando eu estava começando a me recuperar, sentaram-me numa cadeira. Meus olhos estavam semicerrados e minhas bochechas pálidas. A tristeza e o desânimo me invadiram e eu pensava se não seria melhor buscar a morte do que permanecer trancado, ou, na melhor das hipóteses, retornar a um mundo cheio de infortúnios. Cheguei até a considerar se não seria melhor declarar-me culpado e sofrer, com mais razão do que Justine, o castigo da lei. Eu estava pensando nisso, quando a porta se abriu e o Sr. Kirvin entrou. Seu rosto denotava bondade e compaixão. Ele puxou uma cadeira e me disse em francês: "Receio que você ache esse lugar muito desagradável. Posso fazer algo para deixá-lo mais confortável?" "Agradeço", eu respondi, "mas o conforto não me preocupa. Não há nada em toda a terra que possa tornar minha vida mais agradável. Sei que a compreensão de um estranho pouco pode ajudar alguém que está afundando em um infortúnio tão incomum, mas confio que em breve você deixará este lugar sombrio, uma vez que podem, sem dúvida, ser fornecidas provas para exonerá-lo da culpa. Isso é algo que não me preocupa. Devido a uma estranha cadeia de acontecimentos, tornei-me o mais infeliz dos mortais. Perseguido e atormentado como sou, há alguma razão para eu temer a morte? Na verdade, haverá poucas coisas mais infelizes e dolorosas do que as estranhas coincidências que ocorreram recentemente. Você acidentalmente acabou nesta costa, famosa pela sua hospitalidade. Você foi imediatamente preso e acusado de assassinato. A primeira coisa que o obrigamos a ver foi o cadáver do seu amigo, assassinado de forma inexplicável e colocado no seu caminho por algum criminoso. Esta observação do Sr. Kirvin, apesar da agitação que a memória dos meus sofrimentos produzia em mim, surpreendeu-me consideravelmente pela informação que parecia transmitir a meu respeito. Meu rosto deve ter refletido essa surpresa, porque o Sr. Kirvin apressou-se em acrescentar: "Até alguns dias depois que você adoeceu, não me ocorreu examinar suas roupas para descobrir alguma informação que me permitisse enviar notícias de sua doença aos seus familiares. Encontrei várias cartas, e entre elas uma, que a julgar pelo título, era do seu pai. Escrevi imediatamente para Genebra, e desde então quase 2 meses se passaram. Mas você está doente, tremendo. Você tem que evitar qualquer emoção. Essas dúvidas são 1000 vezes mais terríveis que as piores notícias. Diga-me qual foi a próxima morte e o que devo lamentar." "Sua família está bem", disse o Sr. Kirvin docemente,
e alguém, um amigo, veio visitá-lo. Não sei que associação de ideias me fez pensar que o assassino viera zombar dos meus infortúnios e usar a morte de Clerval como um engodo para me fazer ceder aos seus desejos diabólicos. Cobrindo o rosto com as mãos, exclamei em desespero: leve-o embora! Eu não quero ver isso, pelo amor de Deus! Não deixe ele entrar! O Sr. Kirvin olhou para mim surpreso. Ele não pôde deixar de considerar meu desabafo como uma prova de minha culpa, e em tom severo disse: jovem, eu teria acreditado que a presença de seu pai lhe agradaria, em vez de inspirar você uma repugnância tão violenta. Meu pai! Exclamei, enquanto sentia todos os músculos relaxarem, e na minha alma a angústia se transformava em alegria. Meu pai realmente veio? Que felicidade! Mas onde ele está? Por que ele não entra? A mudança surpreendeu e agradou o magistrado. Talvez ele tenha atribuído minha exclamação anterior a um retorno momentâneo do delírio, e instantaneamente recuperou sua benevolência. Levantando-se, saiu da cela com a enfermeira e imediatamente meu pai entrou. Naquele momento, nada poderia ter me deixado mais feliz do que a sua chegada. Estendendo os braços para ele, exclamei: então você está seguro? E Elizabeth? E Ernest? Meu pai me tranquilizou, garantindo que todos estavam bem, e tentou conversar comigo sobre esses temas que me eram tão caros, levantar meu ânimo. Mas ele logo percebeu que uma prisão não era o lugar mais propício para a alegria. Que lugar para morar, meu filho? Disse ele, observando com tristeza as janelas gradeadas e a aparência sinistra do quarto. Você parte em uma viagem em busca de distração, mas o destino parece seguir você. E o pobre Clerval? Ouvir o nome do meu infeliz companheiro foi demais para o estado em que me encontrava e comecei a chorar. Pai, eu respondi, um destino fatal paira sobre minha cabeça e devo viver para cumpri-lo. Se não fosse por isso, eu já teria morrido sobre o caixão de Henri. Não pudemos conversar por muito tempo, pois minha delicada saúde exigia que fossem tomadas todas as precauções para garantir minha tranquilidade. O Sr. Kirvin entrou e insistiu que minha força fraca não admitia tal emoção. Mas a presença de meu pai foi para mim como a aparição do anjo bom e gradualmente me recuperei. Mas, à medida que fui melhorando, uma melancolia sombria me invadiu e nada poderia dissipar. A imagem horrível do Henri assassinado me assombrava constantemente. Mais de uma vez, a agitação que essa lembrança produzia em mim fez com que meus amigos temessem que eu sofresse uma nova recaída. Por que eles se esforçaram para salvar uma vida tão miserável e odiosa? Sem dúvida, para me permitir cumprir o destino do qual já estou próximo. Em breve, sim, muito em breve, a morte silenciará essas batidas e me libertará do terrível fardo de angústia que me derrubou no chão. E quando tiver feito justiça, também poderei descansar agora. Mas então, a morte ainda estava muito longe de mim, embora o desejo de morrer ocupasse todos os meus pensamentos. Muitas vezes, fiquei sentado imóvel e em silêncio, esperando por alguma imensa catástrofe que me aniquilaria, assim como a meu destruidor. A hora das sessões estava se aproximando. Eu já estava preso há 3 meses. Embora eu ainda estivesse muito fraco e em perigo de recaída, tive que viajar cerca de 160 quilômetros até a cidade onde ficava o tribunal. O Sr. Kirvin estava encarregado de convocar testemunhas e organizar minha defesa.
Eles me pouparam da vergonha de aparecer em público como um assassino, já que não levaram o caso ao tribunal de assassinos condenados. A acusação foi rejeitada quando se descobriu que eu estava nas Ilhas Orkney quando o corpo do meu amigo foi encontrado. E 15 dias depois de ter me mudado para a capital, eu estava livre. Meu pai ficou imensamente feliz ao saber que eu havia sido absolvido da acusação de homicídio e ao pensar que agora poderia respirar ar puro novamente e retornar à nossa terra natal. Não compartilhei desses sentimentos. As paredes da prisão não eram mais odiosas para mim do que as de um palácio. Minha vida foi envenenada para sempre, e embora o sol brilhasse para mim, como brilhava para aqueles cujos corações transbordavam de alegria, ao meu redor não havia nada além de densas e assustadoras trevas, nas quais a única luz que penetrava era fornecida por 2 olhos fixos em mim. Às vezes, eram os olhos expressivos de Henri, embotados pela morte, as órbitas negras, quase escondidas pelas pálpebras, orladas por longos cílios escuros. Outros eram os olhos lacrimejantes do monstro, tal como os vi pela primeira vez no meu quarto em Ingolstadt. Meu pai tentou despertar em mim sentimentos de carinho. Falou de Genebra, onde chegaríamos em breve, de Elizabeth, de Ernest, mas a menção desses nomes só conseguiu me arrancar suspiros profundos. Houve momentos em que quis ser feliz e pensei com melancólica felicidade na minha linda prima, ou ansiava, com uma nostalgia desesperada, ver novamente o Lago Azul e o veloz Ródano que tanto amei na minha juventude. Mas meu estado geral era de apatia e a prisão me proporcionou a mais maravilhosa paisagem da natureza. E estes ataques de pessimismo só foram interrompidos por paroxismos de angústia e desespero. Nesses momentos, muitas vezes, tentava pôr fim à existência que tanto odiava, e eram necessários cuidados e vigilância contínuos para evitar que eu cometesse qualquer ato de violência. Lembro-me que ao sair da prisão ouvi um dos homens dizer: ele pode ser inocente do crime, mas claramente está com a consciência pesada. Estas palavras ficaram comigo. Consciência pesada, era verdade. William, Justine, Clerval morreram vítimas de minhas maquinações infernais. E qual será a morte que porá fim a esta tragédia? Eu gritei. Pai, não fiquemos mais neste país horrível. Leve-me onde eu possa esquecer de mim mesmo, da minha própria existência, do mundo inteiro. Meu pai atendeu de bom grado aos meus desejos e, despedindo-se do Sr. Kirvin, partimos para Dublin. Senti como se um peso terrível tivesse sido tirado de cima de mim. Com o vento favorável, o barco deixou para trás a Irlanda e deixei para sempre o país que havia sido palco de tantas tristezas. Era meia-noite. Meu pai estava dormindo na cabana e eu estava deitado no convés, olhando as estrelas e ouvindo o bater das ondas. Abençoei a escuridão que ocultava a Irlanda da minha vista, e meu pulso acelerou quando pensei que em breve veria Genebra. O passado parecia um pesadelo horrível para mim, mas o navio em que navegava, o vento que me levou para longe da odiada costa irlandesa e o mar que me cercava serviram para indicar claramente que eu não estava enganado e que Clerval, meu querido amigo e companheiro, havia caído uma vítima para mim e o monstro da minha criação. Revi toda a minha vida, a felicidade tranquila enquanto vivia em Genebra com minha família, a morte da minha mãe e a minha partida para Ingolstadt. Lembrei-me dos arrepios que me percorreram com entusiasmo louco
que me levou à criação do meu horrendo inimigo. E lembrei-me da noite em que ele viveu pela primeira vez. Eu não conseguia continuar a linha dos meus pensamentos. 1000 angústias me oprimiam e chorei amargamente. Desde que me recuperei da febre, acostumei-me a tomar uma pequena quantidade de láudano todas as noites, pois só com a ajuda deste medicamento consegui obter o descanso necessário para permanecer vivo. Torturado pela lembrança de meus muitos infortúnios, tomei uma dose dupla e logo adormeci profundamente. Mas o sono não me libertou dos meus pensamentos, nem da minha desgraça, e sonhei com 1000 coisas que me assustaram. Perto do amanhecer, tive um pesadelo horrível. Senti como o ser maligno apertava minha garganta. Eu não conseguia me livrar de sua pata, e gritos e berros ecoavam em minha cabeça. Meu pai, que vigiava meu sono, percebeu minha ansiedade e, acordando-me, apontou o porto onde estávamos entrando.